Em prosseguimento ao Seminário Internacional de Jornalismo Cultural, nós conversaremos agora sobre blogs. É um assunto super quente atualmente no Brasil. 2008 está sendo considerado como o ano dos blogs no Brasil. A gente teve desde os blogs sendo capa de uma das revistas de mais circulação no país, até um blog se destacando na cobertura da enchente de Santa Catarina, fazendo uma cobertura bem mais ágil e relevante que muito portal de notícia. E, mais recentemente, agora, eu tive a notícia de que os blogs serão tema de uma novela da Globo. Desde 2003, eu sou blogueiro e, realmente, 2008 foi um ano bem diferente, bem singular, tanto na parte de reconhecimento do trabalho, quanto na parte de leitura do blog. E para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, falar de que forma os blogs estão influenciando as mídias anteriores, de que forma as mídias anteriores estão influenciando os blogs, falar um pouco sobre credibilidade, jornalismo. Eu convido o Antônio Granado, que é editor do site do Jornal Público de Portugal. Ele é editor do Ponto Mídia, um dos blogs mais influentes em português sobre mídia. E o Fábio Malini, que é professor, jornalista da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje a gente vai ter uma participação super especial, que é da Ioane Sanches. Ela é uma blogueira cubana, que ela estaria hoje aqui com a gente, mas infelizmente ela foi proibida de sair de Cuba. Ela está com o blog bloqueado, nem ao blog ela tem acesso, mas ela vai conversar com a gente por telefone, contar um pouco da situação dela, falar como é que é viver, falar bem sobre jornalismo cultural e como é que é atualizar, manter um blog nessa situação de censura. Bom, boa noite. Só para contextualizar um pouco o blog da Ioane, antes de ela entrar aí no ar conosco, o blog dela é esse, que vocês estão vendo e vão conhecer um pouco melhor. E o último post dela, escrito, foi esse, que ela, digamos assim, narra uma reprimenda, né, que ela teve da polícia cubana por escrever o blog dela, né? Isso aconteceu ontem. E, por conta disso, o blog dela, esse foi o último post, e o blog dela não está a atualizar, ou seja, ela não pode mais, digamos, atualizar o blog, porque senão ela pode ser punida, né, pelas leis cubanas, digamos assim. Então, essa conversa que nós vamos ter com ela entra, então, nesse contexto de que ela está impedida, né, de atualizar o seu blog. Ioane, tudo bem? Aqui quem está falando é o Godó. Eu sou jornalista, blogueiro aqui no Brasil desde 2003 e gostaria que você contasse um pouco do seu trabalho, do seu blog, sobre a sua situação atual. Bueno, buenas noches a todos. Quisiera agradecerles que me hayan invitado a este evento. Lamentablemente solo ha podido ser por vía telefónica mi intervención, pero bueno, me hubiera gustado mucho estar en persona o con un video. Les cuento que comencé mi bitácora, que se llama Generación Y, en abril del año 2007. Soy de formación filóloga, aunque en realidad hace muchos años aprendí informática de manera autodidacta. Escribo un periodismo que está a medio camino entre la crónica, la literatura y la catarsis personal. Por eso creo que mi blog se inscribe muy bien en este nuevo concepto de periodismo digital y periodismo cultural también, y periodismo ciudadano, porque intento que mis textos tengan una belleza literaria, pero que esa belleza no esté dada por un lenguaje rebuscado o por un lenguaje académico, sino por la propia realidad que reflejan, el absurdo cotidiano cubano, el surrealismo que vivimos cada día, las bellezas también de nuestra realidad. Y bueno, pues toda esa mezcla crean textos con mucho valor literario y que dar en los lectores muchas simpatías y también muchas antipatías, ¿no?
desde la última semana de marzo, el gobierno cubano colocó un filtro para que no sea posible leer mi blog dentro de Cuba. De esa manera, soy una blogger a ciegas y mis textos, mi trabajo, lo que escribo en mi bitácora, tiene que dar un largo viaje para finalmente llegar a los ojos de los lectores dentro de Cuba. Aún así, he continuado mi bitácora, he seguido escribiendo y entre las grandes pretensiones que tengo es que me pueda leer todo el mundo, o sea, cualquier cubano pueda acercarse a mis textos y no necesita de referencias adicionales, no necesita de un diccionario al lado para comprender lo que escribo. Las propias emociones que voy diciendo allí me acercan a todas las personas con las que comparto esta isla, ¿no? Ioane, gostaria que você falasse do prêmio que você recebeu, o The Bobbits, que é dos prêmios mais importantes na área de blogs. Queria falar que você contasse qual que foi o efeito desse prêmio, como é que foi a repercussão. Sí, cuando comencé mi bitácora era un exorcismo personal. La vida me ha dado algunas sorpresas muy maravillosas, como haberme ganado en mayo de este año el premio de periodismo Ortega y Gasset en la categoría de trabajo digital. También he ganado hace muy poco tiempo un importante premio Bloggers que se llama el premio Bobs, que ha designado a mi bitácora Generación Y como el mejor blog de este año 2008 en todo el mundo. También he recibido el premio Bitácoras en España y un sinnúmero de gratificaciones y reconocimientos a mi trabajo. Ahora bien, mi blog sigue siendo el exorcismo personal, la terapia de un individuo que quiere contar todo lo que no se refleja en la prensa oficial, todas esas cosas que la televisión cubana y los periódicos nacionales no mencionan. Por tanto, los premios son bienvenidos, pero el impulso que me hace seguir no son esos galardones, sino la necesidad interior de seguir expulsando mis demonios, los demonios de la apatía, del miedo, de la paranoia, de la parálisis social. De todas formas, los premios me han protegido mucho en la medida en que mi bitácora es más conocida a nivel internacional. El gobierno cubano se ha visto impedido también de reprimir directamente mi blog y a mi persona, ¿no? Y hasta ahora las grandes represalias que he sufrido por mi trabajo es la imposibilidad de viajar fuera de mi país. Los cubanos somos como niños pequeños, necesitamos permiso de papá para salir de casa y en las últimas oportunidades que he pedido ese permiso me ha sido negado. Aún así, y por esas paradojas que trae la tecnología, puedo salir de mi isla y sin embargo millones de personas en todo el mundo pueden leer lo que escribo. Ioane, quem fala aqui é Fábio Malini, sou professor da universidade, de uma universidade aqui no Brasil. Eu queria saber um pouco mais o que de fato o que você escreve que gera antipatia, ou seja, qual o conteúdo da sua bitácora, né, que geram níveis de antagonismos com o regime cubano. Disculpa, ¿me repites la pregunta que no la comprendí bien? O que gera tanta antipatia? Por que o seu blog gera tanta antipatia do ponto de vista dos conteúdos que são produzidos por nele, que são distribuídos nele? Sí, mira, la imposibilidad de los cubanos de leer mi blog desde internet y al interior de la isla me ha hecho ser muy creativa para hacer llegar mis textos a mis conciudadanos. Por eso he podido, gracias a la creatividad que hemos desarrollado los cubanos en todos los aspectos de la vida para superar las deficiencias materiales, he podido hacer que mis textos lleguen a través de memory flash, CD, copias impresas y toda suerte de soporte alternativo para que los cubanos en el interior de la isla los puedan leer. Alrededor de Generación Y se ha creado una verdadera red ciudadana que cuenta con muchos traductores en prácticamente 12 lenguas, que cuenta con personas que me ayudan
a administrar mi bitácora, puesto que no puedo hacerlo yo sola desde Cuba. Y también cuenta con una red alternativa y espontánea de gente que distribuye mis textos. Creo que es un fenómeno nuevo que está viviéndose no solo en el mundo, sino también en Cuba. Por primera vez, los censores no pueden detener un nuevo fenómeno informativo, un nuevo fenómeno alternativo que surge. A cada nuevo intento de censurarlo, lo único que han hecho es generar más visitas en el blog, generar más popularidad y también, de alguna manera, hacer más atractivo todo lo que se mueve alrededor de Generación Y por precisamente estar prohibido, ¿no? Fala António Granado, eu sou jornalista de Portugal. Podias explicar um pouco melhor como fazes para fazer os teus posts no blog? Como é que fazes isso? Já alguma vez viste o teu blog ou tu não vês nunca o teu blog, visto que ele não é visível em Cuba? Sí, es una buena pregunta, porque la respuesta es tan complicada y tan increíble que en realidad publicar mis posts es un largo mecanismo que es muy difícil de comprender para otras personas que administran sus bitácoras libremente en cualquier otra parte del mundo. Los cubanos no podemos tener internet, una conexión internet doméstica en nuestras casas. Solo hay 2 cibercafés en la ciudad de La Habana y en los hoteles la conexión a internet es extremadamente cara. 1 hora de conexión a internet en los hoteles cuesta el tercio de un salario promedio. Eso me obliga a optimizar mi tiempo online. Escribo totalmente sin conexión, copio mis textos en un memory flash y salgo a la calle a buscar un lugar desde donde pueda mandar por mail mis textos fuera de Cuba. Como no puedo ver mi bitácora de manera normal, solo a través de proxies anónimos, que son una buena herramienta contra la censura, sin embargo, con esos proxies anónimos no puedo administrar mi blog, solo ver la portada. Entonces envío mis textos por mail a amigos y ellos se encargan de actualizarlo. De regreso, también por email, me envían los comentarios, miles de comentarios que se acumulan en Generación Y cada vez que yo cuelgo una entrada. Y así, de esa manera muy alternativa, muy intermitente, complicada, puedo yo tener el feedback de lo que escribo y pueden ponerse cada semana las entradas que redacto en casa en la red. Iane, aqui é o Thiago. Eu gostaria de saber se existem outros blogs nessa mesma situação que você, em Cuba, e, nesse sentido, quais são os blogs que você tem o costume de ler? Sí, en estos momentos la blogósfera cubana al interior de la isla todavía está en estado embrionario. Es muy joven, muy pequeña. Yo calculo que hay alrededor de 12 bloggers alternativos, independientes, freelance, ¿no? Y tienen los mismos problemas que yo. Algunos comienzan ahora un camino, todavía no tienen una idea clara de cuál será la temática de sus bitácoras, cuáles serán los posibles obstáculos que encontrarán en el camino, pero yo creo que si algo nos une a todos, si algo es un denominador común entre todos los bloggers que comienzan ahora, es la necesidad de decir, la necesidad de sacar afuera un montón de historias acumuladas y sobre todo de preguntas, de esas preguntas que no encuentran respuesta en los medios oficiales cubanos. Yo he tenido como objetivo en los últimos meses ayudar a fomentar la blogósfera dentro de la isla. No quiero protagonismo, quiero que el fenómeno gane fuerza, que seamos más, porque en la medida en que haya más bloggers independientes dentro de Cuba, lograremos estar más protegidos. Ser más y unirnos nos protege. Y entonces he tratado de hacer muchos esfuerzos, muchas ideas en relación a esa nueva blogósfera y sobre todo contarles mi experiencia, contarles mis aciertos y mis desaciertos, los problemas tecnológicos que enfrento y cómo los burlo. De esa manera, pues tengo la pretensión que quizás para el próximo año la cifra de bloggers se haya duplicado y sobre todo
me gustaría mucho que abunde la pluralidad de ideas y la pluralidad de temáticas. Ioane, a gente vai encerrar sua participação. Agradeço muito você ter participado. Sua mensagem, a sua experiência realmente é muito rica, muito importante aqui para os blogueiros brasileiros. Obrigado. Bueno, un abrazo a todos y mucha suerte con el seminario, ¿eh? Agora a gente começa com Antônio Granado. Muito obrigado pelo convite. Eu, quando pensei em participar neste debate, pensei que seria interessante dar a minha perspectiva como jornalista também. E uma das discussões que há sempre a propósito dos blogs, e por isso é que a minha apresentação é ligeiramente ao lado deste painel, mas para chamar a atenção para que os jornalistas veem muitas vezes os blogs como um problema, como uma ameaça ao próprio trabalho jornalístico. E eu tenho um blog há muito tempo, desde 2001, e eu tenho exatamente a ideia contrária. Eu acho que os bloggers são muito importantes para o próprio jornalismo, para a forma de fazer jornalismo, e têm informações que são muito interessantes. É claro que, tal como nos jornais, também há bloggers que nós não lemos, não é? Há jornais que nós não lemos, há jornalistas que nós não gostamos e há bloggers que nós não gostamos. Quais são os problemas principais? E é sobre isso que eu vou falar um bocadinho agora. Eu tenho uma grande coleção de cartoons relacionados com jornalismo. E eu achei que seria uma boa oportunidade para falar dos problemas que os jornais enfrentam. A Assembleia é constituída muito por estudantes de jornalismo e eu acho muito importante nós percebermos quais são os problemas que os jornais enfrentam. E esses problemas não são certamente os blogs, como nós vamos ver. O problema número 1 é este que está ilustrado, muito bem ilustrado neste cartoon, que é a perda de credibilidade do jornalismo em muitas circunstâncias. Os leitores veem os jornais como um sítio onde conseguiam ler notícias de todo o tipo, mas aos poucos o jornalismo tem vindo a perder credibilidade. E essa credibilidade tem vindo a ser perdida muitas vezes por culpa dos próprios jornalistas. O problema número 2 que enfrentam os jornais, que enfrentam os mídia, é um problema que por acaso tem a ver um bocadinho com o nome deste seminário, que é o problema das novas gerações. Das gerações que, como esta que estão aqui assim na sala e que não leem jornais, pura e simplesmente não leem jornais. Há outras formas de chegar à informação, há outras formas de chegar à informação, não ouvem rádio. Nos Estados Unidos, como sabem, há uma fuga enorme da classe entre os 18 e os 34 anos. Se vocês procurarem na internet a expressão Missing 1834, vocês vão ver que há milhares de artigos sobre essa geração que, de repente, que são a geração que mais consome, a geração que mais precisa de consumir, que precisa de comprar casa, que precisa de comprar eletrodomésticos, e essa geração está a fugir da própria televisão e está a fugir da rádio. Portanto, este é o problema número 2. O problema número 3 é o problema do afundamento das tiragens dos jornais. Os jornais estão dentro de um navio, que aqui está muito bem ilustrado como USS Sprint, e estão a afundar-se com uma grande velocidade. Problema número 4 é um problema que afeta todas as redações. A minha também. Eu trabalho no Público, que é um jornal português, é um jornal diário, que tem um site, eu sou o editor do site, e também temos destas figuras lá, que são os dinossauros, que pensam que o problema fica resolvido com o website. E, finalmente, há um quinto problema, que é um problema que está a surgir agora e que vocês que estão em formação, muitos de vocês que estão em formação, sentem-no particularmente, que é o facto de as várias plataformas estarem a fundir-se numa só, não é? E o facto dessas plataformas estarem a fundir numa só, começa-se a falar do jornalista multimédia. E o jornalista multimédia é muitas vezes visto pelos patrões dos média como
uma forma de poupar dinheiro. O multimédia é ainda visto como uma forma rapidamente de cortar alguns postos de trabalho e as pessoas que antes escreviam artigos passam também a fazer podcasts, como se fazer podcasts fosse algo que fosse rapidíssimo de aprender, ou fazer vídeo, etc. E depois, este é o problema, não é? Do jornalista multimédia que não consegue sequer levantar-se do chão. Estes problemas que vimos aqui assim são oportunidades, e muitos média não perceberam isto, são oportunidades de... os weblogs, ao contrário do que muitas vezes é dito, a participação do público nos sites, nós no público temos participação de todo o tipo, não é? Muitas vezes, já da outra vez que estivemos aqui, falámos dos comentários, a participação dos leitores é fundamental e é algo que os jornalistas, mesmo nas faculdades de jornalismo, temos que começar a ensinar aos nossos alunos, que é a necessidade de saber interagir com o público. E os weblogs não são problema absolutamente nenhum. Os blogs podem ajudar a construir um jornal melhor, a construir um website melhor. Os weblogs são uma oportunidade de melhorar as relações entre os jornalistas e o público. E, por causa disto, eu terminaria falando um bocadinho daquelas que me parecem ser as tendências dos próximos anos para o jornalismo e para aquilo que nós devemos estar preparados para fazer como jornalistas. Parece-me evidente que vai haver uma dificuldade acrescida de transportar pessoas para os mídias tradicionais. Não, de repente, não é? O meu jornal decidiu, ainda esta semana, já eu estava aqui, em gastar o dinheiro que tem alocado, ou que teria alocado no orçamento de 2009, há um dinheiro para o que nós chamamos ações de melhoramento da circulação do papel. E esse dinheiro foi pura e simplesmente desapareceu do orçamento. Porque eu acho que a conclusão que temos que ter é que é difícil, é quase impossível pegar e trazer leitores para dentro do papel. Acho que temos que manter os leitores que temos, mas acho que é impossível, acho que nenhum jornal do mundo está a conseguir e acho que os jornais têm que ter um bocadinho de consciência disso. A maioria dos órgãos de comunicação social migrará para a web. Há um jornal do Rio que migrou na semana passada, não foi? Ou na outra semana, para a web, não o fez da melhor maneira. Falei com o Tiago, estava-me a dizer que foi de uma certa maneira foi precipitada a migração para a web, mas o Christian Science Monitor, que é o caso do momento, é um jornal que chegou certamente a estar entre os 20 principais jornais dos Estados Unidos, aqui há uns anos atrás. É um jornal que está carregado de prémios Pulitzer, migrou totalmente, ou vai migrar totalmente para a web durante o ano de 2009 e, portanto, vai deixar de sair de edição em papel. E isto vai acontecer mais ainda. Haverá uma convergência entre os suportes. Essa convergência entre os suportes convergirá provavelmente nos telemóveis. E isto aqui tem a ver com os weblogs e com o tema que nos traz aqui. Os jornais tenderão a utilizar cada vez mais informação proveniente da audiência. É claro que nós ouvimos aqui nos debates ontem e ouvimos nos debates de hoje, eu também desconfio da informação que é dada pela audiência, não é? Eu desconfio quando essa informação é dada pela audiência, eu desconfio dela, não é? Nós tivemos aqui os casos deste acidente que houve aqui em São Paulo, não é? Que é um dos primeiros casos do jornalismo cidadão como utilização de uma foto manipulada de Congonhas, que os sites acabaram por publicar, retiraram depois, mas acabaram por publicar um homem no meio das chamas no aeroporto de Congonhas. É evidente que haverá riscos da informação, mas temos que nos habituar a que essa informação vai ser cada vez mais utilizada. E os weblogs vão cada vez mais participar. O que o Tiago disse no início desta mesa que, como a tragédia de Santa Catarina foi melhor relatada por um blog do que pelos mídias tradicionais, porque estão mais perto do acontecimento. A criação de comunidades à volta dos websites é uma tendência que me parece também absolutamente clara. Os novos profissionais que dominam a linguagem multimédia, não quer dizer que eles façam todos ao mesmo tempo, como aquele boneco
do cartoon que vimos há pouco, não é possível fazer jornalismo ao mesmo tempo, estar a fazer uma peça para televisão e para rádio e fotografar e entrevistar ao mesmo tempo. Não é possível fazer isso ao mesmo tempo. Os patrões dos média têm que aos poucos se aperceber disso, mas haverá, evidentemente, jornalistas que farão tarefas multimédia. E, finalmente, e isto é muito importante, a tarefa tradicional que nós aprendemos nas escolas de jornalismo dos jornalistas como gatekeepers, não é? Como aqueles que estão à porta e só deixam entrar alguma informação, esse papel tradicional com os weblogs, que é o que nos traz aqui, com os weblogs esse papel tradicional acabou. Os jornalistas vão ter cada vez mais um papel de mediadores e, por mais que queiram, não é possível controlar a informação proveniente da audiência, a informação que vem do weblogs, este caso de Cuba, que é uma entrevista, esta oportunidade que tivemos aqui é uma oportunidade única, eu não sei se ela tornará conseguir falar, não é? Porque a verdade é que lhe proibiram o blog, proibiram-na de sair de Cuba, provavelmente ela não terá muitas oportunidades de falar para uma audiência fora de Cuba como teve agora, e acho que fomos os privilegiados relativamente a isso. E, portanto, os jornalistas serão cada vez mais mediadores da informação que terá origem na audiência. E pronto, é isto. Agradecer ao Granado pela sua ótima apresentação e agora o Fábio Malini vai conversar um pouco com a gente. Boa noite. Queria também agradecer o convite e dizer que a minha fala, assim, ela vai ser uma fala mais de caráter histórico, tentando um pouco localizar a emergência dessa esfera, digamos, participativa ou colaborativa, ou P2P, enfim, ou seja, uma série de nomenclaturas para designar, digamos assim, o que seria os blogs, mas os blogs assim, eu acho que... Deixa eu ver se eu vou conseguir... Bom, é uma frase que eu queria começar do Kerkover, que é um professor no Canadá e um dos herdeiros de McLuhan, que ele coloca que o blog representa o terceiro grande momento da internet. Para ele, além, claro, do seu próprio nascimento, né, o primeiro navegador, depois passando pelo Yahoo e blogs, digamos assim, abriria e retomaria, digamos, um princípio da publicação amadora que o próprio Gutenberg inaugurou a partir da imprensa, né? E já intuindo, na verdade, que seria essa abertura para a multiplicidade de relatos que o blog daria, o Kerkover fala que se trata menos de exibição de um eu, mas antes a relação com os outros, né? O blog, de certa forma, recupera e radicaliza um princípio da web, né? Que tem a ver também com o princípio da internet, que é da resistência. Ou seja, a internet, quando foi cunhada pelos militares, ela já foi cunhada como um projeto de resistência, né? Ou seja, uma rede descentralizada, anônima. E os blogs, eles radicalizam um princípio da desintermediação da linguagem, né? Aquilo que na ciência política, digamos assim, é estudada, né? É possível, será uma democracia sem a representação? A web vai responder assim: é possível produzir linguagem, né, sem um partido, ou seja, sem a mediação clássica da imprensa? Ou seja, é possível produzir linguagem sem um partido que que não deixa passar determinadas coisas, outras sim, enfim. Então, de certa forma, essa cultura blogueira ela vem arraigada com essa cultura da internet, né? A cultura da desintermediação, a cultura da ação direta. Eu não preciso, né, que um censor em Cuba leia os meus conteúdos. Eu encaminho para um amigo, o amigo vai e publica na internet, se assim não posso, né? Então, essa cultura da internet, da ação direta, ela está muito no centro, digamos assim, da cultura blogueira, né? Então, blog, o que é o blog do ponto de vista um pouco mais, menos do seu dispositivo, do seu formato, enfim, o que pode e o que não pode, né? Mas as características, digamos, mais amplas do blog, né? Bom, deixa eu passar isso aqui
Primeiro que o blog, muito diferente do jornalismo, ele é ininterrupto, ou seja, ele não é periódico. Ou seja, eu posso ficar 15 dias sem postar, como eu posso postar a cada 15 minutos. Né? Então, ele não obedece uma periodicidade tal como o jornalismo, o jornal obedece. Né? Ele é autoral. Claro que essa autoria pode ser coletiva, como é individual. Né? Mas o blog é um espaço muito protegido. Né? Ninguém mete a mão aqui no meu bedelho, ou seja, o blog é meu ou nosso, né? E é um espaço autoral, que se pretende ser autoral. Né? Ele pode ser um fotolog, pode ser um moblog, né? Pode ser um videolog, mas todo blog ele recupera, digamos assim, essa dimensão autoral, essa dimensão subjetiva que foi falada, inclusive, na mesa anterior. Ele é conversacional, ou seja, o blog tem uma característica muito bacana, que ele herda, digamos, dois povoamentos, digamos assim, da internet. Porque o primeiro povoamento da internet foi o e-mail lá nos anos 70, né? Ou seja, o segundo povoamento é das comunidades virtuais. Então, o blog ele tem dentro de si toda uma lógica de conversação trazida desse povoamento que foi as comunidades virtuais e que se radicalizou muito agora. Né? Então, pelo blog, você pode criar um espaço de interconexão, né, entre o blogueiro e a sua audiência, e a audiência entre si. Então, a mediação, ou seja, aqui a característica que eu acho muito interessante nessa lógica dos blogs, é que a mediação ela é completamente distribuída. Ou seja, se antes ela tinha um polo de emissão onde era ali que se concentrava a mediação, o que a gente percebe com o universo dos blogs é que essa mediação ela se dilui, né? De forma em que o processo conversacional, ou seja, é aquilo que vai dar, digamos, alma ao universo da blogosfera. Né? Uma outra coisa interessantíssima, e aí as relações entre o privado e o público se complicam um pouco, ou vai se fundar, digamos, uma nova relação público-privado, que o blog também é um produtor de intimidades, principalmente uma relação de intimidade entre o autor do blog e o seu leitor. Né? Eu costumo falar que é o seguinte, às vezes eu me acho muito mais amigo do Tiago do que o meu colega de trabalho. Né? Por quê? Não sei por quê, porque eu me projeto no que ele escreve, né? Ou seja, eu converso, ele me responde, enfim. Então, há uma relação de produção de intimidade que está para além de uma relação público e privada. Né? O blog é lido em pequenos mundos. Isso é uma outra radicalidade do blog. Ou seja, todo blogueiro não se pretende a ter, né, 1 milhão de acessos como um projeto de vida. Né? Porque sabe que a rede ela funciona com uma lógica de bandos. Né? A rede, um bando é exatamente aquele agrupamento, digamos assim, que não tem liderança, é disperso, né? Ele faz uma ação e se dispersa, e a rede é permeado disso, né? Permeado de bandos, grupos, grupelhos, e o blog funciona também nessa lógica, né? Ou seja, quem me lê possivelmente é a minha comunidade mais próxima, né? Então, frequentemente são os meus familiares, os meus amigos, depois se tornam amigos dos amigos, enfim. Então, vai articulando um conjunto bem diversificado, né, de agrupamentos na rede, de bandos, né, na rede. Né? Então, não há nenhuma perspectiva de pensar nem a blogosfera como um lugar onde você tem os top 10, ou seja, os 10 mais, ou os 40 blogs mais importantes, ou os 80 blogs mais importantes, porque a lógica da blogosfera não é assim. Ou seja, a blogosfera ela se articula e se produz através de uma comunicação como eco. Né? E com isso, ou seja, essa visão que se tem de que a blogosfera seria um local onde você teria aqueles que, digamos assim, concentraria um maior número de nós, né? É algo que me parece muito esquisito. Né? Ou seja, por quê? Porque não funciona da mesma lógica de massa, inclusive como o Leonardo estava falando. Outra coisa interessantíssima, é inclassificável. Se a gente perguntar aqui ao Tiago, ao Granado, como ele classifica editorialmente o seu blog, eles vão ter uma maior dificuldade de responder. Porque eu posso escrever uma crônica, eu também posso escrever uma referência, né, só direcionando um link para uma página, eu posso fazer um conto, eu posso fazer um artigo, eu posso fazer uma linha escrevendo bom dia, eu posso fazer um texto meio catártico. Então, enfim,
não há como você classificar. Mesmo que você tenha a pretensão de falar sobre cinema, né, uma hora ou outra você vai se enveredar para um poema, um artigo de opinião, etc. Então, não há como classificar, do ponto de vista nem do tom, nem do tema, um blog, né? Agora, o blog tem uma evolução também, digamos assim, de uma certa predominância de alguns gêneros, né? Em 97, quando ele foi criado, né, e tinha essa característica aqui, né? Ou seja, era simplesmente o quê? Era um comentário e um link. Então, a grande radicalidade do blog era essa. Ou seja, o link é a alma de quem produz blog. Todo blogueiro sabe que, ou seja, ele precisa sempre direcionar link e, ao mesmo tempo, classificar esse mar, né, infinito que é a internet. Então, o blogueiro, o blog acaba sendo uma coleção de links nesse momento, né, com comentários breves. Daí, por exemplo, vai se falar, blog tem geralmente textos muito curtos. Não é. É porque no início era isso. Olha, tem muita informação na internet e eu, como blogueiro, preciso classificar aqui o que tem de interessante. Então, o cara identificava algo interessante para ele, né, e inseria ali um comentário breve. Então, a primeira geração de blogs tem essa característica de filtro. Ou seja, e esse filtro tem a ver com uma certa capacidade cognitiva de determinado autor, né, que é um capital não reproduzível através da tecnologia, né. Daí que a gente vai começar a dar credibilidade a determinados tipos de autores. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de nos direcionar para determinados lugares que são bastante pertinentes para mim. Então, eu começo a ler um blog de cinema muito mais em função, né, dos lugares para onde esse blogueiro me direciona do que propriamente sobre o que ele escreve, né? E isso é interessante, né, porque recupera uma certa ideia, né, que o Marx falava de general intellect, ou seja, falava, olha, o desenvolvimento tecnológico vai ser tão grande que vai gerar um nível de ociosidade, né, e essas pessoas vão ter de fazer alguma coisa, né? Então, tende o intelecto ser difuso pela sociedade. É um pouco o Steve Jobs falou, ou seja, quando ele falava assim, o que é a internet para você? Que história é essa de blogs? Ele falou assim, olha, é um monte de gente inteligente com tempo ocioso. Então, é basicamente isso. É basicamente isso, né? É a lógica meio marxista à la Jobs. Ou seja, um monte de gente inteligente com tempo ocioso. Vou passar isso aqui. Em 99, com o surgimento das plataformas como Blogger, por exemplo, que cria sistemas automáticos de publicação, né, há uma difusão de digamos assim, novas possibilidades do blog. Até então, fazer um blog era uma coisa muito difícil, você tinha que sacar HTML, enfim, então era algo mais para especialistas. Com a criação de sistemas automáticos de publicação, isso foi potencializado, né? E aí que começam a surgir, o Blogger, a ideia de que blog é diário, né? Blog é coisa de adolescente, né? Porque nesse momento vai se multiplicar as possibilidades e vai ser muito parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? Nessa perspectiva, né? Ou seja, muita gente com muitos interesses diversos, né, começa a escrever, né? Muitos escrevem muito mal, e dentro da quantidade você consegue encontrar um maior número de autores com qualidade, né? Então, nesse segundo momento, ou seja, o blog é algo que facilita a escrita de um pensamento ou de uma observação, tanto que muitas pessoas não se sentem inclinadas a criar um link e escrever algo em torno dele, ou seja, já é um certo abandono essa visão, esse blog de raiz, né? Ou seja, essa coisa de que blog é microconteúdo com link e com anotações breves. Agora não, agora eu posso escrever a minha observação sobre o mundo, ou seja, de uma perspectiva muito pessoal e íntima, né? Então, de uma lista com comentários breves para um site atualizado periodicamente. Em 2001, a gente tem, com o evento que é o 11 de setembro,
vai ser inaugurada uma outra característica, ou pelo menos vai ser reforçada uma característica que o blog é capaz de produzir um acontecimento. Aquilo que o jornalista faz comumente, que é produzir acontecimento a partir do que os próprios jornais produzem, né? Criando uma certa repetição hoje, ou seja, essa noção de acontecimento, esse campo jornalístico vai ser mais alargado, porque vai entrar em cena novos personagens que vão ser narradores da vida, digamos assim. Bom, 11 de setembro, todos vocês devem se lembrar de onde e como vocês estavam naquele momento, mas se vocês, por exemplo, naquele momento que estava havendo o ataque lá às torres, entrasse no Google, por exemplo, Brasil, você vai encontrar essa informação aí. Ó. Se você procura por notícias, você encontrará notícias mais atuais na TV e na rádio. Muitos serviços de notícias online, ou seja, os portais de jornalismo online, não estão disponíveis por causa da extremamente alta demanda. Isso gerou isso aqui, a página da CNN virou um site light, ou seja, a logo da CNN com pouquíssimas informações, né? Ou seja, muita gente caiu o sistema deles e era a única forma de noticiar alguma coisa. Por conta disso, ou seja, muita gente na rede buscando informação, aqueles sites que tinha baseado em pequeno mundo, com pouquíssima audiência, vai, digamos assim, protagonizar uma situação bastante interessante que vai ser, eles passam a noticiar o que estava acontecendo ali em Nova York, né? Então, uma série de correntes de informação, testemunhos, questões muito práticas, por exemplo, será que uma pessoa que estava num prédio está viva, né? Uma amiga minha está viva, então as pessoas criavam fóruns o tempo inteiro, e esses sites eles foram se articulando, o principal dele é o Slashdot, né? Que é isso daqui, que é um site considerado assim, paradigmático para quem trabalha com internet, porque ele vai se fundar em processo de moderação, tudo que é discutido aí é moderado, altamente moderado pela própria comunidade. Então, o Slashdot vai servir um pouco assim, para que as pessoas um pouco se encontrem, relatem o que viu naquele instante, né? Se estão procurando alguém, né? Aqui elas podem encontrar determinada informação, determinadas pessoas, né? Então, vou pular isso aqui, né? Ou seja, depois desse evento em que se inaugura a produção amadora de notícia, digamos assim, ou seja, a gente está lembrado que os Estados Unidos entra em guerra contra, digamos assim, um homem, né? E vai surgir, nesse período, os chamados blogs de guerra, né? Isso aqui é um portal de blogs de militares, ou seja, que no front escrevem, né, o que estão vivenciando, né? É claro que esse portal aqui ele tem bastante investimento republicano, né? Porque aqui se estimula que se escreva contra os iraquianos, etc, etc, né? Mas, ao mesmo tempo, vai surgir o chamado Bagdá em chamas, ou seja, de uma iraquiana, né, que passa a escrever com a Ione de Cuba a sua visão sobre o processo de ocupação do Iraque, isso já em 2004. Isso aqui é um blog interessantíssimo de um jornalista que é financiado pelos seus próprios leitores para fazer uma cobertura na região de conflito no Oriente Médio. Então, essas relações entre jornalista e audiência e a mediação via blog, ela passa a ser algo que efetivamente existe. Isso é um gráfico clássico do Technorati, um medidor de audiência do blog, que mostra esses picos de audiência, ou seja, bateu lá, por exemplo, você pega o Katrina, por exemplo, mais de 1 milhão de posts sobre Katrina, né? A gente vai perceber que todas essas grandes, ou a maior parte desses picos, digamos assim, de produção, são eventos globais, né? Então, desde o atentado à bomba em Londres, que inaugurou a publicação amadora de notícias via celular, né? A Katrina, enfim, a conflitos do Hezbollah em Israel. Eu fiz
para tentar animar aqui a discussão, é uma pesquisa no blog Pulse, que é um medidor de temas que são abordados na blogosfera, para que vocês um pouco assim tenham uma certa visão do que esse pessoal discute. Eu não sei se vai dar para enxergar legal, mas, por exemplo, vocês sabem que Rio e São Paulo, pela centralidade que ocupa no Brasil, também tem uma centralidade no universo da blogosfera. Então, essa linha abóbora é São Paulo. São Paulo tem uma quantidade maior de posts na blogosfera, ou seja, no Brasil, as pessoas falam mais, quando escrevem nos seus blogs, sobre São Paulo. Repare que a linha azul, Santa Catarina, que ela deu um salto ultrapassando Rio de Janeiro, né? Ou seja, significa que as pessoas começaram a falar a partir de novembro, final de novembro, sobre Santa Catarina, na blogosfera. E o que é interessante é que gerou uma certa articulação entre os próprios blogueiros, né? Surgindo uma série de campanhas, né? Desde campanhas de doação de grana, que gerou doação de R$3.000 pelos blogueiros, né? Até produção de posts que alimentem, digamos assim, o que está acontecendo em Santa Catarina. Esse blog, chamado Notícias de Blumenau, é um blog coletivo, de autoria coletiva, né? Que relata e orienta também a população sobre questões muito cotidianas da cidade, né? E o que mais me chamou a atenção nessa experiência que está acontecendo no Blumenau é que os blogueiros têm um hábito de produzir uma coisa chamada memes. Memes significa criar um post com uma ideia e fazer com que outras pessoas escrevam sobre esse mesmo assunto, dando o seu ponto de vista. Como você tem uma dificuldade de irradiar, né, você não tem essa capacidade como tem os mídias de massa, então você faz a comunidade do eco, você vai a comunicação via eco. Você repete, né, determinada ideia e sempre coloca a sua opinião sobre aquilo. Um dos mais famosos no Brasil foi o meme Show Sarney, liderado por uma blogueira do Amapá, né, que fez uma campanha contra o senador Sarney, e o senador Sarney entrou na justiça, o blog dela foi retirado do ar pelo UOL, chamada Censura Branca, né? Ela importou essas informações para o Blogspot, para o Blogger, aliás, e acabou mobilizando mais de 600 blogs em torno da campanha dela, o que fez entrar pela porta dos fundos da imprensa brasileira. Aí tem uma matéria do Folha Online, blogs fazem campanha Show Sarney. Essa capacidade de articulação política e de produção política no Brasil esse ano foi muito limitada por conta da nova lei. Ou seja, mais em 2006, como as coisas eram um pouco mais abertas, gerou essa possibilidade de articulação política, né? Isso aqui, por exemplo, você pega, por exemplo, Marta e Kassab, você vê que há uma intensa produção a partir do final do primeiro turno e início do segundo. Então, você vê a blogosfera, de alguma forma, ela está sempre ou alargando determinados tipos de questões que são colocadas na imprensa ou propondo outras novas, né? E a cultura, que é um tema desse seminário, né? Fiz uma brincadeira aqui, sexo, arte e literatura, né? Porque as pessoas têm muita visão assim que a internet é um espaço onde você encontra questões muito nebulosas e tal. Você vai no Google, por exemplo, Trends, a gente vai ver lá esse gráfico em cima, que a palavra sexo ela é muito buscada, 3 vezes mais buscada que, por exemplo, a palavra literatura, tá? E eu acho engraçado que o pessoal do Mato Grosso é que mais busca. E mais, a cidade é Porto Velho, né? Olha, São Paulo não entrou. Olha, isso é uma coisa... Não está entre as 10 mais, né? Depois o Rio Grande do Norte, né? Enfim. Isso é na busca por sites. Agora, se a gente for ir buscar a palavra sexo nos blogs, literatura e arte, olha como o gráfico é diferente. Verde é sexo. Não me pergunte esse pico aí que aconteceu. Mas é engraçado que blogueiro, claro que a gente pode estar aqui
afirmando um estereótipo, né? O blogueiro é aquele rapaz gordinho que fica tomando Coca-Cola e fica atrás do computador o tempo inteiro. Mas sexo não é um tema preferido por um blogueiro. Ou seja, em relação a cultura e arte, cultura e arte tem muito mais posts sobre esse tema do que sexo, por exemplo. Embora tenha bons blogs no Brasil que discorrem sobre sexo, né? Bons mesmo. Aí eu comecei a brincar um pouco com essa ferramenta, né, que monitora 90 milhões de blogs. Né? Se eu pegar música, filme, livro, por exemplo, são 3 palavras que eu encontro em língua portuguesa, vou ver que, por exemplo, blogueiro, ele fala, escreve mais, ou posta fotos, etc., sobre música. Música é um assunto preferido em relação, por exemplo, a filme e livro. Livro é o verde. Em relação a esses 3, é o que ele mais relata. Né? Agora, se eu trabalhar nos últimos 6 meses em língua inglesa, por exemplo, né, música, filme e televisão, porque trabalhar com TV nessa busca foi complicada, porque não tinha como, porque TV é uma palavra que está em todas as línguas, a gente vai ver aqui que de novo, música entra como um assunto muito divulgado pelos blogueiros. Uma outra aqui, livros, por exemplo. Né? Por exemplo, se livros é um assunto pouco explorado na blogosfera em relação aos outros 2, TV e filmes, em língua inglesa ele já é mais abordado. Né? A gente encontra mais posts do que, por exemplo, posts sobre TV. Isso aqui eu achei interessantíssimo também, que é o seguinte, eu fiz 2 buscas, né? Ou seja, reportagem e artigo. O blogueiro, geralmente, ele se refere e posta mais artigos, ou produz mais artigos, do que posta ou produz uma reportagem. O que significa isso? É muito colocado que a blogosfera reproduz o que a imprensa diz. Né? Não é verdade desse ponto de vista desse gráfico. Por quê? O que a gente percebe mais é blogueiro direcionando informação para artigos de outros blogueiros do que para reportagens feitas pela imprensa. O legal desse sistema é que, se você for na ponta lá do dado e clicar, ele te abre todos os posts que ele conseguiu indexar. Né? Então, você tem como saber se, efetivamente, aquele post está trabalhando, está divulgando alguma reportagem ou está reproduzindo um determinado tipo de reportagem. Isso aqui é interessante para mostrar que, de certa forma, embora haja determinados complementos entre imprensa e blog, algumas clivagens até, ou seja, se trabalha não como tese e antítese, são 2 universos totalmente diferentes. Né? Vou terminando aqui. Aqui alguns gêneros, né? Por exemplo, conto, poesia e romance. Né? O que a galera gosta de comentar e falar? Por exemplo, romance, mas você vê que é meio embaralhado esse gráfico. Né? Ou seja, todo mundo um pouco fala de conto, poesia e romance, um pouco em termos quantitativos iguais. Isso aqui eu achei muito legal, que eu fiz o seguinte. Eu peguei Folha Online, Estadão e Blogosfera. Aí eu percebi que os blogueiros têm muito mais interesse em entender a sua própria natureza do que entender a natureza da Folha Online e Estadão. Porque a remissão, ou seja, a quantidade de palavras blogosfera nos posts, é muito maior do que Folha Online e Estadão. Em determinados momentos ela se aproxima, que Bom, isso aqui eu vou passar. Eu acho que tem algumas diferenças interessantes em relação ao blog de jornalismo, isso para acabar. Teria outras, mas eu vou ficar por aqui, porque o tempo é curto. Primeiro que blogs eles não pretendem exaurir um assunto. Isso é algo importante, assim. Eu acho que para diferenciar duas formas de produção de informação. Né? O jornalismo, de certa forma, com todos os seus gêneros, ele pretende criar uma coerência interna e exaurir o máximo possível determinado assunto. O blog não. O blog não tem essa pretensão. Né? Segundo, blogs levam o leitor para outras fontes. Acho que essa, sim, é um dos principais valores da blogosfera. É você direcionar fluxo para outros universos. Né? E blog é uma cadeia coletiva e uma cadeia hipertextual de conteúdo. Ou seja, um blogueiro, quando escreve algo, ele frequentemente importou esse tema de outros blogs, com muita frequência. Né? Então, você vai conseguir entender
o pensamento desse blogueiro, possivelmente entendendo o universo semântico, digamos assim, no qual esse blogueiro está mergulhado, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes que o blog trouxe são os processos de reputação e de autoridade que foram criados a partir daí. Ou seja, com muita frequência, em boa parte, a reputação é resultado da quantidade de ligações que um blog recebe. É diferente do jornalismo, no seguinte, a credibilidade do jornalista, frequentemente, é dada, claro, pelo seu talento, mas também, com muita frequência, pela credibilidade do jornal onde ele trabalha, né? Ou, enfim, do local onde ele está atuando. No caso do blogueiro, não. No caso do blogueiro, a credibilidade ela é conquistada e reconhecida, né, de forma muito paulatina pelos seus próprios usuários, que vão direcionando links e autorizando esse autor, dizendo, olha, esse cara escreveu uma coisa interessante, né? Olha, esse cara escreveu algo que orienta determinados públicos para determinado assunto, enfim. Não é algo que é dado a priori, ou seja, é algo que precisa ser o tempo inteiro, né, produzido na própria web. É isso. Obrigado. Eu acho que para a gente começar agora o nosso debate, nosso bate-papo mais direto, uma decisão que saiu hoje do New York Times de linkar para conteúdo externo. Agora, abaixo de cada matéria do New York Times e chamadas na home do site do jornal, haverá links para conteúdo externo, para o Wall Street Journal, para o Financial Times, enfim, para a concorrência. E isso é visto até como uma quebra do tabu da concorrência, né? Porque normalmente as empresas de mídia elas não têm costume nem de cobrir um personagem, nem de citar conteúdo associado à concorrência. E eu gostaria de saber de vocês, no caso, isso não seria a cultura dos blogs, essa cultura, a alma dos blogs que o Fábio falou, da coisa do link, da importância, no meio tradicional, num site de jornal? Sim. Eu acho que faz sentido haver uma ligação direta para outros sites, sendo que os mídias tradicionais têm a tendência a fazer links não para a concorrência, mas fazem muitas vezes links para documentos, não é? Os documentos que estão no tribunal, ou os documentos que estão no site do governo, etc. Eu acho que é uma nova maneira de o jornal se tornar mais indispensável, ou seja, se eu tenho ali os links todos, eu acho que é importante, o leitor vê-me como alguém que não está a esconder a informação. E eu acho que isso pode ser bastante útil, não é? Nós, o livro de estilo do meu jornal, do papel, do público, diz qualquer coisa de que o público cita sempre os outros órgãos de comunicação social porque quando essas citações são lidas pelos leitores, os leitores não precisam de ir ver ao outro lado, ou seja, sabem que o mais importante está ali. Eu acho que essa é a tradução dessa lógica para a internet. E eu acho que é muito interessante que seja o New York Times a fazê-lo, porque o New York Times teve sempre muita resistência, foi dos que mais resistiu a fazer links para blogs ou até a ter blogs dentro do próprio site, e é muito interessante que o façam agora, e eu acho que é um sinal dos tempos, é um sinal de que os jornais também querem afirmar que a informação que têm ali, que não têm medo da concorrência e que, porque nós acabamos por ir ver, não é? Quer dizer, se eu estou a facilitar o trabalho do meu leitor, o meu leitor escusa de ir ao Google fazer uma pesquisa. No próprio site do New York Times tem os links para os sites que o New York Times considera interessantes. E o leitor vê isso como um serviço. E eu assim tenho mais tendência, provavelmente, a ir ao New York Times procurar essa informação, porque sei que até os mais importantes artigos sobre aquele tema noutros jornais estão ali. Escuso de eu andar à procura deles, não é? É um papel um pouco de curador até, de conteúdo. Sim. E, Fábio, o que você acha? Não, quando você estava falando disso, eu me lembrei de uma experiência no Chile, que foi, acho que em 2005, 2006. O Chile teve uma situação muito particular, teve uma revolta estudantil, na verdade, estudantes secundaristas, e eles fizeram o seguinte, como muitos tinham um fotolog, né, ou seja, todos os dias colocavam uma única foto, né, sobre si, né, eles utilizaram a própria rede que eles tinham de fotolog
para criar para difundir a revolta. E o que eles faziam? Difundir e, ao mesmo tempo, ser um espaço de informação. Então, cada escola tinha um fotolog e que tinha um responsável, né, para colocar uma imagem sobre o que aconteceu naquele dia na escola em termos de revolta contra a estrutura de ensino do ensino médio. E engraçado que um dos jornais chilenos, ele chegou um momento que não cabia no lead. O que aconteceu? Não cabia no lead, que é a estrutura padrão do texto objetivo, já há algum tempo do jornal, não cabia no lead o que estava acontecendo nos vários cantos do país e que estava sendo relatado de forma muito particular. Então, não era uma revolta com uma centralidade, com um partido que poderia unificar aquela certa linguagem. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma curadoria, né, desses links. Dizendo o seguinte, olha, a situação no Chile é essa, há uma certa crise, os meninos estão na rua, agora temos informação, estamos apurando informações que têm a ver com os poderes constituídos, né? Agora, se você quiser mais informação sobre o que está acontecendo nos vários cantos do país, procurem esses links aqui. Então, veja bem, aquilo que era, teoricamente, uma brincadeira de adolescente, fazer fotolog, vira um dispositivo imediato de ação política. Então, acho que essa tentativa do Times de ter essa característica, de aumentar o contexto da sua informação, já sabendo que o leitor ele não só busca a informação, ele busca o seu jornal para ter... ele se projeta naquilo onde ele pode encontrar o maior número de informações sobre determinado tema. Quando o jornal ele se fecha muito e só joga link interno para gerar audiência para o jornal, né? Ou seja, acaba limitando esse contexto, né? Então, quando você amplia, você potencializa essa relação mais próxima com o seu leitor, né? Mas esse papel de agregar não seria do Google News, do Yahoo News? Sim, mas eu acho que os jornais sempre tiveram alguns problemas com o Google News e com o Yahoo News, não é? Na Europa houve inclusivamente alguns dinossauros que acharam que era possível processar o Google News para fazer links. Na Bélgica houve um processo contra o Google News. Aliás, acho que o Google News Bélgica acabou por não ter os principais jornais da Bélgica. Acho que não estão, ou durante um tempo não estiveram, não sei se estão ainda, mas houve uma tentativa de digamos, controlar a própria internet, não é? Houve uma discussão muito grande também nos Estados Unidos sobre se era ou não era lícito haver links diretamente para os artigos, porque os grandes jornais criam, porque todos nós, no caso do Público, por exemplo, não sei como é que acontece nos jornais aqui no Brasil, eu diria que 45% a 50% do tráfego do Público é na homepage. As pessoas vão à homepage, entram pela homepage, procuram as notícias na homepage e às vezes até nem saem de lá, porque têm ali as notícias principais e acabam por se ir embora. E, portanto, é a homepage que tem os anúncios mais valiosos. E todos os jornais acontece o mesmo. E, portanto, eles queriam que os links fossem feitos para a homepage do jornal e depois as pessoas andassem dentro do jornal à procura da notícia. Isso não fazia sentido absolutamente nenhum. E tentaram processar o Google e tal. Portanto, eu acho que isto também é uma forma de reagir ao Google e à hegemonia das notícias. Inclusivamente, o Google News tentou uma outra coisa que não está a funcionar como eles pensavam, que é o Google tem já comentários aos próprios artigos dentro do próprio Google News, ou seja, fora do sistema de comentários dos próprios jornais, haver um sistema de comentários dentro do Google News, e eles não funcionou. As pessoas não vão ao Google News para comentar, mas vão aos jornais para comentar, e portanto eu acho que é uma reação, mas uma reação pela positiva. Eu acho que essa é uma reação interessante. Agora, a reação de tentar processar por links não fazia sentido absolutamente nenhum, aliás, acabou, né? Não faz nenhum sentido. Era mesmo contra a própria natureza da internet, não é? Quer dizer, quando foi concebida pelo Berners-Lee, ele sonhava em ter uma biblioteca infinita, não é? Os artigos científicos, o que ele sonhava, não é? É que os artigos científicos, quando chegámos ao fim das referências, não é? As referências dos artigos científicos, nós pudéssemos clicar e irmos para o outro artigo, não é? Ele pensou um sistema onde os artigos científicos fossem indexados assim.
Portanto, ele criou a internet para, digamos, a ideia primeira dele era conseguir ligar a produção científica toda, não é? Com esses links, que era muito mais fácil, uma vez de andarmos à procura do artigo outra vez, no final dos artigos todas as referências teriam referências para outros artigos e seria mais fácil procurar. Portanto, era contra a própria espírito da internet, não é? Eu acho o seguinte, esse lance do Google, eu acho que não vejo o problema que o Google faça isso. Eu só acho o seguinte, que a diferença do Google para um outro tipo de filtro é o seguinte, que por mais inteligência que tem ali, né, não tem a mesma que os filtros humanos, eu acho. Porque eu acho que, por um lado, eu tendo, digamos assim, a ser muito crítico em relação a essas ferramentas, que são as ferramentas de agentes, que fazem tudo por nós, né? Que é uma forma de aniquilar a própria internet, né? Ou seja, quanto mais agente que automatiza, claro, simplifica o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, aniquila, de certa forma, a rede. Mas o Google News tem uma coisa que não existe, que existe, por exemplo, em sistemas de mídias sociais, Web 2.0, etc., que é a filtragem baseado na própria comunidade, né? Na própria moderação da comunidade, né? Eu tenho, digamos assim, projeto muito mais credibilidade a um espaço onde tem uma filtragem humana, digamos, do que ter uma filtragem de um robô, né? Porque você vê que, às vezes, tem problemas, o robô, ele junta coisas que não deve juntar, né? E quando você procura um determinado tipo de publicação, um determinado tipo de comunidade, você tem, digamos assim, uma certa simpatia, porque você sabe que o cara, na verdade, pesquisou, ele articulou, né, aquela informação com outras que estão na internet. Então, o filtro que se estabelece é um filtro com muito mais qualidade, digamos, do que um filtro simplesmente automatizado, que a função é muito mais quantitativa, gerar um maior número de informações sobre aquela notícia, do que propriamente se debruçar sobre a qualidade daquilo que é distribuído, que é veiculado. E eu achei interessante na sua apresentação, Fábio, que você falou sobre essa coisa da reputação, né? Do blogueiro construir sua reputação. E como é que fica no jornalismo cultural, na crítica? A pessoa monta um blog, faz uma crítica de um livro, ela já tem credibilidade, no caso, já aceita a opinião dela entre os blogs? Como é que é isso? Como é que se constrói? Porque eu sei que o blogueiro valoriza muito aquela coisa de receber links. Um blog que recebe muito links tem uma credibilidade boa. Mas é somente isso? Não pesam outras coisas? Não, eu acho que tem um capital social que ele vai construir, né? Eu acho que eu acho que é o seguinte, o cara tem que ter talento também, né? Eu acho que não é o qualquer um a lógica, né? Não é chegar a você publicar uma crítica lá e todo mundo já leu. Porque é preciso ter talento, né? Então, é preciso ter talento para blogar também, né? Ao mesmo tempo, é preciso ter talento para fazer uma crítica, para fazer uma crônica, enfim, né? Então, esse temor da lógica do qualquer um, ela é meio mistificante, por um lado, porque não é qualquer um. Ou seja, a maior parte do que tem blog é muita coisa ruim, né? Sem sombra de dúvida, muita coisa ruim, né? Agora, quanto maior é a quantidade, quanto mais volumoso é a produção, maior a possibilidade de você encontrar qualidade, né? Então, o que vai fazer? Eu acho que o sistema de links ele acaba reputando aquele que tem qualidade. Por exemplo, todo mundo aqui tem experiência de ir no Flickr, que é uma base online de imagens fotográficas. Eu começo a navegar no Flickr, que imagem legal, bacana pra caramba, paro, é de um fotógrafo. Entende? Então é engraçado isso, porque eu não sei, aleatoriamente eu acabo caindo num perfil de um fotógrafo. Entende? Ou seja, um cara que já se debruça sobre o código fotográfico. Da mesma forma, é aquele que produz uma crônica. Ou seja, você vai cair num blog do cara que se debruça sobre o código, ou seja, sobre a linguagem, sobre a produção. Você consegue diferenciar. Né? E no caso... Eu acho que a credibilidade, a reputação também é uma questão de tempo, não é? Também é uma questão de tempo. Acho que tem que haver uma produção consistente, tem que haver uma produção ao longo do tempo, tem que haver uma produção interessante, não é? O Fábio já disse o fundamental. Se não tem qualidade, acaba por desaparecer, não é? Acontece também muitas vezes não haver a persistência necessária
para que o blog se mantenha no tempo, não é? Porque o exercício de blogar é um exercício de persistência, de manter essa vontade de escrever ou de fazer links, não é? O meu blog, por exemplo, é um blog de links. Eu não passei da primeira... Está na primeira eu não fase, passei né? da primeira geração. É um blog de links. É um blog que me serve muito a mim, não é? Para me organizar, eu falo sempre disso, não é? É um blog que me serve muito para me organizar a mim próprio, para organizar links, artigos que eu vejo que são interessantes, grandes reportagens, trabalhos multimédia interessantes, que eu acabo por achar que, se me interessam a mim, também são capazes de interessar aos meus leitores. Mas é tal como acontece com os jornalistas, não é? Os jornalistas vão ganhando a sua credibilidade ao longo do tempo, não é? E também a perdem com algumas coisas que fazem. E, portanto, eu acho que não é fácil ganhar essa reputação, mas essa reputação demora algum tempo a ser criada, demora algum tempo e tem a ver com a qualidade daquilo que a pessoa vai fazendo, não é? E é evidente que há blogs que têm milhares e milhares de pessoas que vão lá diariamente, não é? Mais do que jornais, não é? E isso significa que essa pessoa tem alguma qualidade, não é o fruto do acaso. Uhum. E uma coisa que muito se fala é sobre a influência dos bloggers nas mídias anteriores, na TV, no rádio, no impresso, no caso, o New York Times, que a gente viu tomando essa decisão. Mas não existe uma influência ao contrário das mídias anteriores nos blogs. Que a gente vê o The Huffington Post, outros blogs de cultura, eles estão se virando portais, né? Eles estão deixando de ser blogs para se tornarem portais com vários colunistas. Você acha que isso é uma tendência? Eu acho que é possível, digamos, a própria forma como o blog funciona, os mídias tradicionais estão só num único suporte, não é? A verdade é esta. Trabalham unicamente ou no suporte de rádio, ou no suporte vídeo, ou no suporte áudio, vídeo, ou no suporte escrito. E, portanto, eu acho que é mais difícil essa influência. Exercer, porque nós acabamos por ter hipótese, eu no meu blog faço muitas vezes, já tenho feito posts para sons, links para sons, já tenho feito links para vídeos e, portanto, o facto de ser multimédia, do blog ser multimédia, é mais difícil que a influência venha ao contrário, mas há casos em que me parece que, por exemplo, os videoblogs, há alguns videoblogs bastante famosos, não é? O Rocket Boom é um deles, que me parece que vão buscar muito vão buscar à televisão completamente. É um post em vídeo sobre um acontecimento, sobre algo que a sua responsável acha que é interessante naquele momento falar, e muitas vezes ela vai com uma câmara para a rua e acaba por fazer uma reportagem. E, portanto, aí há alguma influência dos mídias tradicionais, mas acho que há menos influência do que o contrário, em sentido contrário. Fábio, você tem... Eu acho que, assim, do ponto de vista da linguagem, né? Acho que o blog ele é herdeiro de uma série de linguagens. Se você produzir uma crônica em seu blog, é uma crônica, ou seja, não é algo, não é uma invenção lato sensu, né? Ou seja, então você de alguma forma dialoga com todas as linguagens, né? Você está somente num outro dispositivo. É claro que esse dispositivo ele te empurra, digamos assim, ou te impulsiona para determinados tipos de uma certa ética, não uma deontologia maior, etc., profissional, tal, mas uma certa ética, né? Ou seja, eu posso aqui linkar coisas interessantes que eu estou escrevendo, as influências, né, que eu estou tendo para fazer essa crônica, por exemplo, né? Ou seja, eu posso ser verdadeiro, né, mais verdadeiro, digamos assim, em relação a essas fontes que me influenciam. Agora, do ponto de vista da estrutura midiática, eu acho assim uma ruptura. Eu não consigo ver o blog como algo que prolonga a estrutura midiática anterior. Eu acho que ele tem uma característica, eu não vejo como antítese nesse sentido, assim, né? Porque jornalismo, tese e blogs, antítese. Não acho. Eu acho que esse raciocínio dialético ele faz muito mal nesse sentido. Eu acho que são universos completamente distintos e eu acho que a ruptura que há é o processo de desintermediação. Então, assim, a rotina... Por exemplo, eu geralmente escrevo no blog aquilo que eu não, às vezes, posso ou não quero escrever na redação. Entende? Então, é um universo até subjetivo diferente. E tem alguns blogs que organizam festivais de música
de música que não estaria, por exemplo, um jornal, uma empresa não organizaria. Aqui, o próprio blog organiza. Sobre isto que o Fábio disse agora, eu tenho uma posição ligeiramente diferente. Eu acho que eu sou jornalista, não é? E sou jornalista 24 horas por dia e, portanto, eu tenho esse cuidado de não escrever no meu blog, ao contrário admito que outros o façam, mas eu tenho uma postura ligeiramente diferente. Eu acho que não devo escrever no blog aquilo que não escreveria no jornal. Com algumas exceções, não é? Com algumas exceções, mas eu acho que a informação que eu obtenho, por exemplo, de uma forma que... ou informação do meu próprio jornal, não é? O meu blog é sobre mídia, não é? Não, eu acho que não seria lícito eu colocá-la, coisas que eu sei que vão acontecer, não é? E que seria informação dada em primeira mão para o exterior, por exemplo. Eu acho que não é lícito fazer isso. Não é lícito também, parece-me a mim, é assim que entendo, não é lícito a crítica... a outros meios de comunicação, utilizar o meu blog como forma de atacar outros concorrentes, por exemplo. Acho que não seria lícito e, portanto, acho que quando se é jornalista, acho que se é jornalista a tempo inteiro. Eu tenho esta ideia e, portanto, é preciso ter algum cuidado e não nos afastarmos deste papel, porque senão... Mas eu sei que há alguns blogs em Portugal que o fazem, não é? Em que durante a tarde falam com os políticos de uma forma jornalística, pedem-lhes entrevistas e à noite escrevem no blog coisas inacreditáveis sobre esses mesmos políticos, não é? E isso não faz muito sentido, não é? Isso é uma perda de credibilidade do próprio jornalismo e isso faz mal ao jornalismo. Nesse sentido, tem uma pergunta do Alan, que é justamente sobre isso. Se existem blogs portugueses que contribuem na publicação de notícias, acho que seriam... Não há blogs portugueses que façam jornalismo, aquilo que se chama jornalismo. Não há blogs portugueses que façam, sendo que há alguns blogs, digamos, os jornais de vez em quando, os órgãos de comunicação social utilizam informações de blogs, citando-os claramente. Há o caso mais mediático dos últimos tempos em Portugal envolvendo um blog, é um caso relacionado com a licenciatura do Primeiro-Ministro. Não é? Que é uma licenciatura com alguns contornos estranhos, acho eu que é a palavra certa, e foi começada num blog. Portanto, alguém resolveu investigar o diploma de licenciatura do Primeiro-Ministro num blog e durante mais de um ano postou sistematicamente sobre esse tema, até que não havia volta a dar. E os órgãos de comunicação social tiveram que pegar no assunto. Porque há uma série de problemas com cadeiras que foram terminadas em universidades diferentes, há um problema com a data da conclusão da licenciatura, que é um domingo. Portanto, a licenciatura foi concluída num domingo e, portanto, há uma série de problemas que surgiram, mas surgiram através de um blog. Mas não foi bem notícia, não é? Foi alguém que tomou aquilo como um projeto quase de vida, não é? E foi investigando e tentando obter documentos junto de várias universidades e tal, e a certa altura tornou-se impossível os mídia ignorarem o tema e acabaram por tratar o tema. Mas e há um ou outro blog especializado na área jurídica. Blogs, na maioria deles anónimos, mas cuja informação, há alguma informação que é postada lá, é uma informação completamente credível. São acórdãos de tribunal, são documentação que é obtida não se sabe como, mas que é documentação que é verdadeira, não é? Mas não fazem propriamente jornalismo, digamos. É uma área muito específica que é a área jurídica, mas a fazer jornalismo não. Na parte cultural, tem algum blog de destaque em Portugal? Eu vejo que é muito forte essa parte de literatura lá, né? Sim. Tem alguns blogs que são muito interessantes na área da literatura. Há nestes BOBs, até o chamado Bibliotecário de Babel, foi um dos nomeados para os blogs em português, os BOBs em português, e era um blog de cultura e é um blog muito, muito interessante sobre literatura. Nós, no próprio site do Público, também há uma jornalista que se chama Isabel Coutinho, que tem um blog chamado Ciberescritas e também é muito interessante, é sobre literatura. E, portanto, na área da cultura há blogs muito, muito, muito interessantes. E há um outro blogger, que é o José Afonso Furtado,
que tem um trabalho muito, muito interessante no Twitter. É provavelmente um dos mais profícuos Twitters portugueses. Ele faz dezenas de posts por dia e todos eles muito, muito interessantes e todos em Twitter. E ele é uma pessoa muito interessante a seguir. J.A. Furtado. É a indicação dele no Twitter, é o log dele no Twitter. Fábio, você tem? Eu queria comentar uma questão até geral que o Granado colocou, que é por que geralmente os blogs, a gente não consegue ver muitos blogs de caráter jornalístico. Eu tenho a seguinte hipótese, que eu acho que o jornalista ele não lê blogs. Acho que como não lê blog, e o raciocínio da gente, muitas vezes, é um raciocínio perverso, ou seja, a gente calcula e identifica o que é notícia a partir do que o concorrente, né, ou um colega, né, identificou como notícia, e aí a gente fica numa certa tautologia em torno dessa notícia, sabe? Ou seja, acaba que a notícia acaba sendo algo que está no próprio jornal. Então, eu acho muito legal essa abertura, e até, por exemplo, essa história do Times, porque, de certa forma, estimula o jornalista a ler mais coisas interessantes na internet, né? Se você entrar, por exemplo, numa redação, ver como o editor de esporte está funcionando, ele está funcionando o tempo inteiro com informação que está chegando no monitor dele, entende? Então, que frequentemente são informações jornalísticas de agência, ou mesmo dentro da empresa, se a empresa tem uma quantidade, tem televisão, você tem rádio, etc. E aí o cara não conhece frequentemente blog, não sabe que tem determinados blogs de esporte muito bacanas que esse blogueiro faz uma entrevista, o cara que está fazendo uma entrevista ele não é jornalista, entendeu? Então, eu acho que uma das questões legais seria que o jornalista ele fosse estimulado a ler mais blogs. Com isso, possivelmente, esse hibridismo que fala o Granado, essa relação, né, híbrida entre blog e jornalismo, possivelmente ia ser mais estimulado. Como ele lê pouco, acaba que os blogs acabam sendo um local meio que cinzento. Eu acho que eu percebo isso, claro, como uma hipótese, mas é a percepção que eu tenho. E, para encerrar, a gente tem uma pergunta aqui, é quase um post essa pergunta pelo tamanho. Para você, Fábio. Por que estabelecer gerações, papéis, funções, diferenças para o jornalismo e para os blogs, se a internet é um espaço tão diversificado e que proporciona tanta liberdade? Tá. Eu acho que ali eu não estou colocando como padrão, né? Eu estou colocando como, na verdade, assim, de certa forma, uma geração, né? Naquele momento ali, e, por exemplo, em 97, né, essa possibilidade de construir uma narrativa ou narrativas mais diversificadas, ela também existia, né? O que acontece é que existia onde? Existia nos chamados sites, né, com domínio, que a pessoa tinha um domínio próprio, ou, frequentemente, você lembra dos GeoCities, né? Você lá tinha um padrão que você tinha que obedecer, etc. Né? Eu acho que a inauguração da lógica blog, né, tem muito a ver com essa, e não sou nem eu que estou dizendo, ou seja, enfim, uma série de outras pessoas que dizem, que essa necessidade de criar, né, um espaço onde você publica aquilo que você vê de melhor na internet. Então, esse momento é muito claro, né, nessas narrativas que vão surgir. Inclusive, o próprio nome, né, quando é cunhado, né, se tira o B, né, e brinca com isso, né, de nós blogamos, né, o que inicialmente era um diário na internet, ou seja, a própria palavra, né, tem esse acrônimo de ser nós blogamos, né. Então, quando foi cunhado o termo, foi cunhado dentro de um campo, digamos assim, de experiências ou de narrativas que tinha uma característica em comum, né? Ou seja, linkar. Depois, quando a experiência de publicar na internet fica mais fácil, digamos assim, por conta dos sistemas automáticos, aí você potencializa outras formas de narrativa, né? E aí se diversifica, né? E aí já não tem mais como cartografar.
Aí já não há mais como cartografar, é um monstro. É um monstro que a gente não consegue perceber a sua face, digamos assim. Né? Tá ok, então. Agradecer ao Antônio Granado pela presença. Fábio, foi ótimo. Agradecer a todos. E aqui a gente encerra por hoje o Seminário de Jornalismo Cultural. Obrigado.